Oi, gente, meu nome é Gabriel Holtz, eu sou ator, criador de conteúdo, faço vídeos curtos de humor em várias redes sociais. A gente teve um papo maravilhoso sobre criação de conteúdo, originalidade, como faz para bombar nas redes sociais, então fica nesse vídeo, aqui no canal da Hotmart, que você vai ver muitas coisas que eu vou te dar umas dicas, hein? Olha, eu acho que ser artista influencia um pouco a criação de conteúdo, justamente porque eu tenho um olhar já enviesado para atuação, para saber onde está a posição das câmeras e tal. Ainda mais porque eu que sou o que faço tudo. Então acho que isso ajuda mais como diretor geral também. Eu acho que isso influencia bastante. Não, eu acho que o produtor de conteúdo... Acho que todos nós somos produtores de conteúdo. Qualquer pessoa pode produzir um conteúdo que tenha uma afinidade, que goste de falar. Eu sempre falo que você dizendo o que você gosta, o que você ama, as pessoas vão adorar te ouvir. Então você pode ser um produtor de conteúdo do que você ama. O começo da minha criação de conteúdo foi replicando um pouco das trends que estavam rolando, assim. Então eu escrevia pouco e produzia muito. Só que chegou um dado momento que eu senti muita necessidade de contar as minhas histórias, escrever os meus roteiros e fazer, entre aspas, do meu jeito. Então essa foi uma parte da transição, quando eu comecei a escrever as minhas histórias e parar de fazer só dublagem ou parar de fazer coisas que as outras pessoas já estavam fazendo e criar só o que eu queria fazer. Acho que para você encontrar a sua autenticidade, o seu formato na internet, você precisa, primeiro de tudo, experimentar. Porque a gente nunca sabe o que a gente vai gostar sem ter feito pelo menos uma vez. Pode ser que você não goste do resultado final, você pode nem postar. Mas eu sempre falo para as pessoas, posta e vê o que a internet vai dizer para você. Pode ser o seu primeiro ciclo de amigos, caso você não seja grande. Pode ser o seu ciclo de pessoas conhecidas que já estão um ciclo médio de trabalho, enfim. Se você já cria conteúdo, você experimenta para essas pessoas que já consomem o tipo de conteúdo que você cria. Então, assim, para mim para você descobrir, você precisa experimentar. Eu acho que os vídeos curtos me encantam muito pela agilidade. O roteiro tem que ser muito ágil, literalmente. Então você tem que pensar num gancho inicial, um ápice no meio do vídeo e no final precisa ter um encerramento. Então você precisa ser muito específico nas palavras, na construção das frases. Então é um desafio. Olha, pergunta difícil. Eu comecei a rentabilizar o meu produto justamente quando eu percebi que tinha muita gente interessada em ouvir os roteiros que eu criava. Eu tinha já uns vídeos que bombavam, que eram replicação de trends e tal. Mas quando eu comecei a escrever os meus roteiros, eu comecei a ver que a abordagem do público era completamente diferente. E aí foi quando eu comecei a criar um pouco mais os roteiros originais, e aí foi quando começaram a falar pra mim que eu escrevia bem, e eu nunca tinha escrito antes. Então acho que foi um descobrimento mútuo, assim, da minha audiência e minha mesmo. Então acho que foi nesse momento que eu percebi que eu tinha um produto de valor para oferecer para as pessoas e que elas estavam muito interessadas em me ouvir. Para rentabilizar o seu conteúdo, acima de tudo você precisa ser original. Porque pouquíssimas vezes você vai ser rentabilizado por uma coisa que outras 1000 pessoas fazem. Então, você precisa mostrar o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer, o seu jeito de mostrar aquele conteúdo que você tem. Então, acima de tudo, seja muito original. Olha, achar a criatividade, descobrir a criatividade em si, é um trabalho que acho que eu já tenho construído já há alguns anos. Eu sou formado como publicitário, então já tem anos que a minha mente já está um pouco condicionada a pensar de uma forma criativa. Então eu já vejo e vivo o mundo de uma forma que eu encontro objetos e situações e eu penso, nossa, isso aqui daria uma história legal para ser contada. Mas uma coisa interessante é que eu não saio escrevendo roteiros de repente, assim. Se eu vejo uma situação, um objeto, alguém, eu anoto isso, provavelmente vou anotar no meu celular, eu não ando com um caderninho, e vou deixar aquela ideia decantando. Então, eu uso essa maneira de encarar o mundo com olhares mais criativos e depois, quando eu precisar fazer um roteiro ou lembrar de alguma coisa, eu volto naquele caderninho no meu bloco de notas do celular e falo, putz, o que eu anotei aquele dia que poderia funcionar no dia de hoje e que talvez eu consiga combinar e criar um roteiro mais criativo porque tem duas ideias criativas juntas. É meio nesse sentido. Se você quer bombar nas redes, você principalmente não deve copiar ninguém. Eu acho que a originalidade e os papos que você tem entre os amigos são as maiores chaves e ideias criativas para você bombar. Sabe quando você está conversando com alguém e alguém dá uma gargalhada numa história que você pode nem dar tanta importância? É isso que vai virar original e que as outras pessoas vão se sentir na roda de casa, na mesa da cozinha e vão dar risada no seu conteúdo. Eu acho que são as coisas mais originais e únicas que você diz no dia a dia que vai fazer você se destacar do resto das pessoas. Se você quer começar a criar conteúdo, eu acho que você precisa ir com passos
que você confie onde você está indo. Então, por exemplo, se você tem vergonha de aparecer, talvez você pode colocar uma foto e começar com áudio no fundo. Ou se você tem vergonha de falar, você pode fazer uma dublagem. Então você precisa... Ninguém sai nadando na piscina 200 metros rasos, né? Você sempre começa com a boinha no braço, uma pranchinha. Então acho que você tem que ter confiança de onde você está indo e pelo menos experimentando, fazendo coisas novas, né? Não copiando o que todo mundo está fazendo. Você precisa experimentar. Poste. Você vai ter vergonha. A todo momento a gente sente um frio na barriga. Mas se você postar, você já vai ter um semi-portfólio. Você vai ter um conteúdo ali para as outras pessoas verem que você não é uma pessoa de um vídeo só. Você não é uma pessoa que bombou uma vez e nunca mais fez nada. Então as pessoas vão te descobrir num vídeo que pode viralizar e vão ver que você tem muito mais coisa para oferecer. Você pode falar de um assunto, de 2, de 3, enfim. Vai se descobrindo que a gente vai se cruzar e vai se conhecer.